bom samaritano, mas do samaritano. E essa parábola Jesus apresenta como resultado de um diálogo que ele está tendo com um doutor da lei. O doutor da lei indagou Jesus com a proposta de provar a Jesus. O texto é muito claro que a pergunta que o doutor da lei faz a Jesus é uma pergunta repleta de malícia. E ele pergunta o que deveria fazer para herdar a vida eterna. Depois dessa pergunta, Jesus pergunta para ele assim: o que está escrito na lei e de que forma você interpreta? Então observe o cenário dessa narrativa. Nós temos um doutor da lei, um intérprete da lei, um nome contemporâneo, a gente iria chamá-lo de exegeta, ou alguém habilitado a interpretar as escrituras, e um homem que frequentava o templo, participava das liturgias, era envolvido nas atividades religiosas. Então o cenário é um homem perdido com a Bíblia na mão, um homem religioso perdido com a Bíblia na mão. Esse texto registra um diálogo de dois rabinos, porque Jesus era um rabino e ele pregava em vários lugares. O doutor da lei servia ao templo, ou ao Beit Hamikdash, o templo sagrado. Portanto, trata-se de dois obreiros dialogando sobre um reino vindouro. Eles estavam discutindo um assunto sobre soteriologia. Mas o doutor da lei faz essa pergunta a fim de colocar Jesus à prova. Então o rabino do templo está se levantando contra um rabino que fazia itinerário, pregando em vários lugares. Então a primeira reflexão para os irmãos é que se tem alguém que se levanta contra obreiro, é o outro obreiro. Então você não vê crente de banco se levantando contra alguém que está envolvido com as questões da obra de Deus. O cenário é um homem religioso perdido com a Bíblia na mão. Partindo daí, quando Jesus pergunta o que está escrito na lei e de que modo ele interpretava, aí ele começa a discorrer acerca do amor. E ele começa a utilizar o elemento do amor para fundamentar o seu discurso. E Jesus diz para ele assim: você fez uma ótima exegese do texto. Agora está faltando você praticar. Agora vai. Então observe que precisamos se mobilizar para que haja uma mudança comportamental, sair do discurso e partir para a prática. Um homem religioso com a Bíblia na mão, perdido no templo, semelhante a ele, tem muitos aí. Homens que frequentam o culto, que participam do serviço religioso, da liturgia, do louvor, exerce o ministério da pregação, mas o seu coração está repleto de malícia. Tudo bem, ele utiliza o elemento do amor para fundamentar o discurso. Jesus falou: tudo bem, você está certo, faça isso e verás. Mas eu quero finalizar essa reflexão dizendo o seguinte:
Se ele utilizou o elemento do amor, irmãos, qual é a base do Evangelho? Que tipo de motivação estamos utilizando para trabalhar na obra de Deus? Porque pregamos o amor da cruz, sim ou não? Sim. Mas até que ponto estamos dispostos a se sacrificar em nome desse amor? Aleluia! Então, ele começa a falar do amor, ok? Mas o que seria amar a Deus a partir desse discurso? Amar a Deus é amar o que Deus ama. E aí, é um recado para todos nós. Deus não ama coisas. Deus ama pessoas. Se a base do nosso ministério, a motivação do nosso ministério não for salvação de almas, somos fracassados. Estamos literalmente perdidos exercendo o santo ministério. Que a chama venha aquecer o nosso coração e possamos se mover em direção a esse propósito. Deus abençoe, professor Pablo. Meus irmãos, nós vimos que o primeiro grupo, nós estamos mencionando o Evangelho revelado nas estrelas. Desse primeiro grupo de 4 signos, o sinal, o primeiro que nós vimos, foi de signo de Virgem. Amém? Os primeiros quatro signos falam sobre Cristo, sua pessoa e sua obra. A obra que Cristo realizou na cruz, ela só é eficaz, ela só tem valor eterno, porque é realizada por Ele. Ele vem antes de sua obra. Amém? Ele é capaz, Ele é digno. Ele é o Salvador, por isso pode nos salvar. Amém? Amém. Ele veio buscar o que se havia perdido. E aí nós temos no signo de Virgem, nós vimos aqui da Virgem, a semente da mulher, e nós vimos naquelas 4 estrelas que estão na constelação de Virgo, a Virgem, uma mulher segurando um bebê, Centauro, que é um ser mítico, que é metade homem e metade cavalo, mostrando as duas naturezas do Senhor Jesus. Ele é 100% homem e 100% Deus. E por fim, Bootes. Bootes tem 2 aspectos. Primeiro, Bootes, B-O-O-T-E-S. B-O-O-T-E-S. Bootes. Ele é, por um lado, o bom pastor, e por outro lado, ele é o ceifeiro. Isto é aquele que semeia. Jesus é a semente e Ele é o semeador. Ele, na nossa regeneração, Ele semeou a si mesmo em nós. Amém? Se nós estamos aqui, irmãos, é porque essa semente foi lançada em todo tipo de terra. Mas você é a boa terra. Você reagiu positivamente a esta mensagem. Amém? Amém? Então nós temos aqui o signo de Virgo. Agora, o que vem agora? Vem agora o signo de Libra. De Libra, ou o signo de Balança. E o que é que o signo Balança nos fala? Vou fazer um resumo para você ver.
O signo de Libra ou balança, Jesus vai nos mostrar que Jesus, nós, que somos o foco, o alvo da sua tão grande salvação. É interessante você perceber uma coisa. Nós, cristãos evangélicos, nós temos como supremo propósito. Qual é o supremo propósito de Deus? A maioria dos evangélicos vai dizer: salvar almas. Amém? Se o supremo propósito de Deus é salvar almas, e eu não estou tirando a importância disso, porque a Bíblia diz que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas este não é o meio, ou não é o fim, é o meio. Amém? Veja só, irmãos, nosso Deus, quando disse façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, quando ele falou façamos, nós temos o quê? Plural. Então isso nos aponta que o nosso Deus é o quê? Triuno. O nosso Deus é o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Amém. Aí você lembra de João capítulo 17, 21, quando o Senhor diz, ele ora e diz assim, quando ele se refere a nós, a fim de que todos sejam um, para que o mundo creia. Amém? Está escrito? A fim de que todos sejam um, para que o mundo creia. Você já se perguntou por que nós não estamos tendo muito sucesso na evangelização? Falta unidade. A síntese é só uma, irmão. É que na prática nós não somos um. Quando a igreja manifestar unidade, o mundo vai crer. Aleluia. Porque ele vai deixar de ouvir o que a gente fala e ver o que a gente é. Exatamente. Amém. A fim de que todos sejam um, para que o mundo creia. Então, o homem, a humanidade ao nosso redor, vai deixar de ouvir o que a gente fala simplesmente e vai ver o que a gente é. Glória a Deus. A gente tem tanta parafernália. Nós temos satélite. Você sabia que temos satélite só pregando o Evangelho? Nós temos rádio cobrindo toda a terra com o Evangelho. Internet nem se fala. E a gente não consegue alcançar o mundo. A gente se pergunta, tem alguma coisa errada. Não esqueça que antes de sermos a luz do mundo, o Senhor nos chamou para ser sal da terra. E sal não aparece, mas todo mundo sente quando ele não está lá, no tempero, não é verdade? Então primeiro, sejamos sal da terra, depois sejamos o quê? Luz do mundo. Então primeiro, ser é mais importante do que ter. Ser tem a ver com sal, ter tem a ver com a luz. Olha, a Bíblia fala sobre Deus em 3 dimensões. Primeiro, o que é que a Bíblia diz? Deus é, quem lembra? Deus é amor. Vou dar uma chance. Deus é amor. Amor. Depois a Bíblia diz que Deus é o quê? Justiça. Aonde tem? Me mostra um versículo que diz que Deus é justiça. Não tem escrito. A gente sabe que Ele é justo. Porventura não fará justiça o juiz de toda a terra? A gente sabe. Mas na Bíblia não tem escrito Deus é justiça.
Agora, Deus é amor? Tem. Amém? Segunda coisa, Deus é luz. Está escrito? Está. Deus é luz. E nele não há treva nenhuma. E depois Deus é... Alguém falou aí? Espírito. Na Bíblia só tem essas 3 definições. Ele é o bom pastor, mas na Bíblia não está escrito assim, literalmente. Deus é o bom pastor. Claro que a gente sabe que ele é. Mas preste atenção. Deus é amor. Deus é luz. Deus é Espírito. Olha bem. Anote isso para não esquecer. Deus é amor. Está falando da essência de Deus. O que isso significa? Essência significa que se Deus deixar de ser amor, ele deixa de ser Deus. Deus não pode fazer outra coisa senão o quê? Amar. Gostou dessa? Deus é amor. Ele ama você. Se você estiver com ele, ele te ama. Se você não estiver com ele, ele também te ama. Se você for contra ele, ele continua te amando. Ele não pode negar a si mesmo. Ele é amor. Amém? Não é maravilhoso saber disso? Independente do que você faça, do que você seja, Deus é amor. Ele só pode fazer uma coisa por você: amar. Ninguém diz amém. Glória a Deus. Deus é luz. Você sabe o que significa? Quando eu digo Deus é amor, é a essência de Deus. Quando eu digo Deus é luz, luz é a expressão de Deus. Isso é forte, viu? Amém? Amém. Deus só pode se expressar de uma forma. Isto é, quando você se aproxima de Deus, você vê tudo claro. Aleluia! Aleluia. Nele não há treva nenhuma. Não é maravilhoso? Então, luz é a expressão de Deus. Deus, quando se expressa, é luz. Por isso que Jesus, que é a expressão de Deus na carne, disse: eu sou a luz do mundo. Aleluia. Quem me segue não andará em trevas, mas será a luz da vida. E qual o terceiro Deus é? Espírito. Quando diz Deus é Espírito, está falando da natureza de Deus. Deus é amor, essência de Deus. Deus é luz, expressão de Deus. E Deus é Espírito, é natureza de Deus. Isto é a natureza. O que é natureza? Essa mesa é de vidro. A natureza é o quê? Vidro. Se Deus é Espírito, e os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Isto é o quê? A natureza de Deus. Deus tem uma natureza. Qual é a natureza dele? Ele é Espírito. Amém? Por isso que quando ele vem para você, quando ele se salva, quando ele regenera, ele vai habitar onde? Na sua cabeça? Ele habita no seu espírito. Por isso que a Bíblia diz: aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Aleluia! Sim, deixa eu te falar. A misericórdia, eu vou falar de outra forma. Quer evangelizar, está coçando o que está coçando. Misericórdia é o braço mais longo do amor de Deus. Dá para entender? Você tem um amor, mas tem pessoas que não somente precisam de amor, precisam de misericórdia. Por quê? A situação da pessoa é decadente, é deprimente. Tem gente que não vai pelo amor, aí vai pela misericórdia. Preste atenção, olha bem. Você sabe o que significa a palavra misericórdia? Deus pega a sua miséria e traz para a córdia, coração, coronária. Ele traz a sua miséria para o coração dele e transforma isso em misericórdia. Misericórdia tem esses dois sentidos. Miséria é de miséria. Isso. E córdia, coronária. Não tem cardiopatia, sei lá o que, é coronária. É quando Deus pega a sua miséria e traz. Os outros rejeitam você. Ele não.
Ele acolhe a sua miséria e transforma em misericórdia. Amém? Por isso que lá tem um salmo. Que isso, que a sua misericórdia dura para sempre. E isso e aquilo, porque a sua misericórdia dura para sempre. Que maravilha, né? Esse Deus é o Deus da misericórdia. Aí o que é que nós temos agora? Temos Libra. Aí nós começamos a perceber agora, não é a pessoa do Senhor só, mas a obra que Ele faz. Amém? E o que é que Ele realiza? Aqui nós temos no signo de Libra, ou balança, nós temos a constelação de Libra, que significa as escalas de maior para menor, entendeu? De menos para mais. Nós temos segunda estrela, Crux, CRUX, lá na astronomia, lá no signo de Libra, você tem essa estrela. Você sabe qual é essa estrela? Cruzeiro do Sul. Nós temos o nosso céu, na nossa bandeira nós temos o Cruzeiro do Sul. Amém? Depois nós temos uma estrela chamada Vítima, ou um animal que é abatido. E nós temos a coroa boreal, que é uma coroa. Note, coroa boreal. Você sabe que esse boreal acontece muito lá na Dinamarca, né? Naqueles países, Aurora né? boreal. Aurora boreal. Boreal significa coroa. Então, esse nosso Senhor, que nasce na pessoa lá de uma Virgem Maria, amém? Glória a Deus. Esse Senhor, nascido de uma Virgem, ele é 100% homem, 100% Deus. Amém? Aí presta atenção. Deus é Deus, o homem é homem. Deus é santíssimo, o homem é pecador. Como eu posso unir Deus e o homem? Eu preciso de Jesus. Sem Jesus, o homem não se afina com Deus, não comunica com Deus. A Bíblia diz o quê? Que Deus estava em Cristo, reconciliando-nos consigo mesmo. Olha que maravilha! Isso significa o quê? Que Jesus pega, como Deus, ele pega na mão de Deus. Ele é Deus de Deus. Amém? E como homem, ele pega na nossa mão. E ele faz o quê? Junta as duas mãos. Aleluia! Ele nos reconcilia com Deus. Temos paz com Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é 100% homem e 100% Deus. Mas depois do signo de Virgem, nós temos agora a Libra. E o que é Libra? Jesus nasceu, Jesus vem, Jesus é o Salvador, por isso Ele pode salvar, amém? E agora, o que é que Ele encontra? Ele encontra a condenação. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele encontra a condenação. Nós estamos, desculpa a expressão, ferrados. E qual é o signo que mostra isso? Que depõe contra nós? O signo de Libra. Porque Libra é o quê? Uma balança. E balança faz o quê? Pesa para um lado ou para o outro. Aí sabe o que acontece? Tem duas estrelas, uma em cada balança. Uma balança diz: pesado fostes na balança e fostes achado em falta. E agora? Eu estou em falta. Para eu ser libertado, ser salvo, eu preciso que haja um peso maior do lado de cá, não é verdade? Amém. Porque o meu lado está super mega pesado. Aí o que é que Jesus faz? Jesus diz: eu ocupo o outro lado da balança. Amém. E aí quando ele ocupa esse lado da balança, a estrela aqui não é pesado, foste se achar em falta. Agora tem uma estrela que se chama: eu sou
a balança, o peso que cobre, isto é, cobre a nossa deficiência, cobre o nosso pecado, cobre a nossa condenação. E aí, quando o Senhor se coloca do outro lado da balança, nós somos salvos. Aleluia. Porque Ele é o peso que pesa, Ele é mais do que os nossos pecados. Aí por isso a Bíblia diz: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Então não é você não, você na balança, você está condenado. Pesado foste se fosses achado em falta. Mas quando Cristo se coloca do outro lado, Ele pesa mais do que os nossos pecados. Ele cobre, a estrela é o peso que cobre. Aleluia. Essa é a constelação de Libra, logo depois a de Virgem. Amém? Amém. Mas aí, meus irmãos, é interessante. Qual é o próximo signo? Eu tenho que correr. Então deixa eu lhe dar só um resumo. Jesus pagou o preço para nos salvar do pecado. Amém? Você tem que dizer amém, irmão. Amém. O povo do mundo não vai dizer amém, mas nós temos que dizer amém. Porque nós somos alvos dessa salvação. Amém? Ele morreu na cruz como um sacrifício por nós. Amém. 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 O que aconteceu? As balanças da justiça, que certa vez eram deficientes em preço, uma estrela de um lado é deficiente em preço. Esses somos nós. Nós somos deficientes. Nós não temos condições de vencer. Pelo peso, nós somos pecadores. Pelo peso, nós merecemos o quê? A condenação. Mas aí Jesus toma o nosso lugar. Nós não temos justiça própria. Não temos condições. O signo de Libra fala sobre isso. De que nós somos pesados e nós não temos condições de ganhar do peso do pecado, porque dele somos escravos. Verdade ou não? Mas aí Jesus, de um lado, somos deficientes em preço. Aí o que acontece? A outra estrela do outro lado fala sobre o preço que cobre. Jesus é o preço que cobre. Eu não posso, Ele pode. Eu não tenho, Ele tem. Eu não sou, Ele é. Você diz amém? Amém. Esse é o puro evangelho, irmãos. Mas eu preciso fazer sacrifício. Isso não é evangelho. Sacrifício já foi feito, já foi pago na cruz. Amém? Amém. Glória a Deus. Então o que é que nós temos? Nosso pecado foi nos dada a justiça de Cristo perante Deus. Você sabia? Deus não pode lhe condenar, porque a surra que você merecia, que eu merecia, Jesus tomou por nós. Por isso que lá na cruz o Senhor derramou toda a sua ira, toda a ira foi lançada sobre ele. Por isso que quando João viu, disse: eis o Cordeiro de Deus que leva o pecado do mundo. Tira, está errado. O mundo está sem pecado? Pelo contrário, o pecado se multiplicou. A Bíblia diz no original eis o Cordeiro de Deus que leva o pecado do mundo. E isso coincide com Isaías 53, irmãos, porque ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Só que glória! Então a expressão correta, a tradução correta é: eis o Cordeiro de Deus que leva, que carrega o pecado do mundo. Mas tira, irmão, você não tinha um problema com esse versículo? Tira. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado não sai nada do mundo. O mundo está cheio de pecado, o mundo jaz do maligno. Agora ele levou sobre si, levou. Amém? Amém. Aí agora
Nenhuma condenação há. Oh, que notícia boa, né, irmão? Não há condenação nos esperando, irmão. O que está nos esperando, se nós pagarmos o preço, é a coroa. Lembra de Paulo? Acabei a carreira, guardei a fé. Você pode dizer, eu tenho guardado a fé. Amém. Aí ele diz o quê? Agora, o que me resta é o quê? O que é que ele espera? A coroa. Aí a coroa é o departamento. A coroa vai saber se você pode ter ou não coroa. Vai ter crente que vai morrer sem a coroa. Aí vai para as trevas exteriores e ali haverá choro e ranger de dentes. Ainda diz assim: dali não sairá até que pague o último. Então pode sair, não pode? Mas depois de pagar. Porque estava preparado para o chilindrão? Ninguém fala sobre isso. Ah, irmão, isso é purgatório. É ignorante. Você acha que Jesus vai colocar? Meu irmão, se você não aprender a usar os talheres, você não pode comer nem jantar com o rei. Porque você não sabe usar. É um bocado de copo, um bocado de talher. Aí você diz: onde é que eu começo? Aí essa taça aqui é para água, aquela é para vinho. Aí você fica todo atrapalhado, porque você não tem aula de etiqueta. Para você reinar, meus irmãos, você tem que fazer parte da aula de etiqueta no céu. Tem que ter etiqueta do céu. Imagina. Imagina o rei Charles, aquele bicho feio, te convidar para você almoçar com ele lá no Palácio de Boca. Como é que você faz? Dá até dor de barriga. Você ser convidado, chegou uma carta lá no Palácio de Boca, na Inglaterra, que você vai jantar em tal dia, bem passagem, tudo para você. E eu já começo a tremer. Eu não sei usar os talheres. Para mim tudo é igual, só basta um talher, uma vaca e um garfo. Mas lá não, a mesa toda cheia de taças, de sei lá de que, tanta coisa. Assim, meu Deus, por onde eu começo? Aí se o pessoal chegar, hoje o jantar vai ser de escargot. Escargot. Aí eu vou lá perguntar se tem farinha, né? Você está entendendo, irmãos? A gente está rindo, mas a coisa é séria. Você não vai sentar-se no reino com Cristo se você não tomar, não quiser aprender a usar os talheres, a etiqueta celestial. Por isso a Bíblia diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vem, se tem o que vencer, porque vai ter gente que vai perder. Todo mundo que saiu do Egito entrou em Canaã? Não. Ninguém, só 2 pessoas. Se for essa a proporção, a gente está ferrado. Porque a igreja saiu do Egito, mas ainda não entrou em Canaã. E aí? O que significa? Os 4 primeiros signos falam sobre Cristo e a sua obra, sua pessoa e obra. O segundo grupo de 4 signos, que nós vamos ver daqui a pouco, fala sobre a igreja. Cristo, pela regeneração, pela sua salvação, ele gera a igreja. Amém? Amém. É verdade ou não? Amém. Nós estamos na pedreira do mundo. O Senhor lá arrancou a gente da pedreira e trouxe para o templo de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus? Amém. Mas até a pedra para botar na pedreira, na parede, irmão, tem que ser lapidada, quebrada. Você é cheio de ponta. Tem gente que é tão cheio de ponta que fura todo mundo. Aí ele quer ficar na parede do corpo de Cristo. Meu filho, você tem que ser lapidado. Sua ponta está ferindo seu irmão. Tem gente que fere mesmo, né? Fere que nem fez. Ou não é? Tem gente que sabe, você vê a pessoa e diz: meu Deus, chegou aquele irmão. A gente tem que confessar, irmão, que tem irmão que a gente queria que não tivesse aqui. Tem aquele irmão assim: eu não levo ousadia para casa, eu sou crente, mas não sou besta. Vai ficar na grande tribulação. Vai ficar na grande tribulação porque tem que enfrentar a besta, o falso profeta e o anticristo. Tem que correr muito para se livrar disso. Aí Deus coloca você na grande tribulação porque você acha que toda a igreja vai ser arrebatada? Mas não, irmão.
A Bíblia diz que a igreja é a lavoura de Deus. Quando você chega num pé de jaqueira, eu gosto de jaca, viu? Quem quiser me dar uma jaca, por favor, eu aceito. É um presente maravilhoso. Jaca dura, doce, aqueles bagão amarelo. Oh, maravilha. Chega até a falar em línguas. Maravilha. Vê se você entra quando entrar no paraíso, lá de Amélia Rodrigues, esses lugares assim. Lembra de mim. Meus irmãos, prestem atenção. Aí Jesus chega, você chega numa jaqueira, você encontra 3 tipos de frutos. Qual é o fruto? Tudo é jaca. Tudo é jaca. Você não vai encontrar limão no pé de jaqueira. Mas o que acontece? Você encontra jaca madura, você colhe para comer, né? Oh, maravilha, chega a salivar. Uma das melhores frutas. Quando Deus criou, jaca pensou em mim. Aí tem madura, tem de vez e tem o quê? Verde. Você colhe qual? A madura. A de vez você deixa o quê? Um pouquinho. Depois de amanhã tá bom. Você bate assim. Tem gente que conhece, né? Eu só gosto de comer, eu não conheço esse negócio. Então você tem maduro, de vez e verde. Quando Jesus chegar, imagine Jesus chegar agora. Só vai os maduros. Só vai quem? Os maduros. Só vai colher os maduros, irmão. Está lá em Apocalipse 14. As primícias. Primícias são os primeiros a que amadurecem. Então quando uma pessoa diz assim, toda igreja será arrebatada. Isso é nota falsa, irmão. Não acredite nisso, não. Se toda igreja vai ser arrebatada, então o céu vai virar cana brava. Um bocado de gente, um bocado de lixo. Jesus vai levar? Não, não. Aí a porta não seria lá. Pois é. Seria lá. Deus, o Senhor vai colher os maduros. Mas aí você diz, e agora ficou os verdes e quem? Deveis. Aí por que tem a grande tribulação? A misericórdia de Deus. Que os deveis só precisam de um pouquinho da quintura. Quando você tem uma banana verde e quer amadurecer, quer vender na próxima dia de feira, você bota onde? Pois é, a grande tribulação é um carbureto para a maioria dos crentes que vai ficar. Aí você passou 70, 80 anos, não amadureceu, aí Jesus já tem um carbureto para você, meu filho. Aí você fica na grande tribulação, aí amadurece, glória a Deus, amém? Mas tem crente tão ruim, tão ruim, tão ruim, tão ruim, que nem o carbureto amadurece. Vai ficar verde até o final da grande tribulação. Deus vive. Você está em que condição? Nem me responda. Porque eu não sei e quero saber. Só sabe. Você entendeu? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Ao que vencer. Ao vencer. Houve algumas coisas que nós precisamos vencer. Vencer a carne. Vencer o diabo. Vencer este mundo. E vencer o pior de nós, você mesmo. Esse é danado, viu? É vencer a nós mesmos. Aí o que acontece? Vem agora Libra. Ok. Primeiro eu estou em Libra. Que é a paciência. Aí agora vem o quê? Terminar. Aí vem Escorpião. Escorpião vai nos revelar, irmãos, parte do próprio evangelho que eu li lá em Gênesis 3,15. Lá diz que o quê? Que a mente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Mas diz também lá que ele ferirá o teu calcanhar. Ele feriu o calcanhar. O calcanhar é a parte de trás do pé, não é? Vai ser a obra de Satanás. Lá na cruz, Satanás atingiu o calcanhar de Jesus. Jesus foi ferido. Então, eu queria agora que você pudesse anotar. Que na
da constelação Escorpião. Como é o escorpião, irmãos? Ó, por trás, né? Não é isso? Ele está aqui em frente para você. Mas o que é que ele atinge? Como é o nome? O ferrão. Nesse signo escorpião, eu tenho também 4 estrelas que abrem. Anote aí. Primeira estrela, o escorpião, que é símbolo de Satanás. O escorpião mesmo. Escorpião. Lembra que o Senhor Jesus disse que nos daria autoridade sobre serpentes e escorpiões. Escorpião é um símbolo de Satanás. Segundo, nós temos outra estrela. Olha que coisa linda, meu irmão. Ophiuchus. Ophiuchus, nome da estrela. Você sabe o que significa Ophiuchus? Pegador de serpente. Pegador. Jesus é o pegador de serpente. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele é aquele que esmaga a cabeça da serpente. Terceira estrela, Hércules. A terceira estrela chama-se Hércules, que é o homem mais forte. Você lembra que a Bíblia diz que o homem mais forte vai dominar o forte? Amém? Quem é o homem mais forte? Nosso Senhor. E quem é o homem forte? Satanás. Mas Jesus é o mais forte. Glória a Deus. E por fim, a quarta estrela, que é serpente. O nome da constelação é serpente, que é a cobra. Então você observa que esse signo está falando muito, revelando muito sobre a pessoa de Satanás. Mas também fala daquele que pega a serpente, aquele que domina, aquele que esmaga a cabeça da serpente, que é o nosso Hércules, o homem forte, o mais forte. Amém? Ok. Aí você pode ver que o signo de Escorpião na cruz, Jesus foi ferido com o veneno do pecado. Mesmo assim, Jesus o esmagou e triunfou sobre ele por nós. Amém? Ele foi vitorioso na opressão do pecado e da morte. Agora jamais experimentaremos a picada de qualquer tipo de morte, seja ela física, seja ela espiritual ou morte eterna. Amém? Amém. Você lembra? A palavra de Deus diz, Jesus falou, eu sou a ressurreição e a vida. E ele chama de morte. Você lembra que os discípulos não estavam muito bem? Aí Jesus recebe um bilhete, um zap, um telegrama de Marta e Maria. Lázaro, Senhor, a quem tu amas, está doente. E ela soube apelar, igual a gente, né? Igual a Santa Clara. Ela falou o quê? Lázaro que te ama. Lázaro a quem tu. Ela quis tocar nos sentimentos, nas emoções de Jesus. Olha, o seu amigo está doente, faça alguma coisa. Mas eu descobri, sabe o que, irmãos? Na prática, que Jesus deixa seus amigos morrerem. Vocês estão ouvindo? Jesus deixa os seus amigos morrerem. Até porque o que você precisa e eu precisamos é de morrer. Morrer para nós mesmos. Morrer para o nosso ego. Morrer para a nossa vontade. E Ele nos dá essa oportunidade todo dia e toda hora, até aqui. Amém? Amém. A gente pensa que Jesus poupa os seus amigos. Quanto mais amigo, quanto mais íntimo você for dele, mais ele lhe mata. Amém? E onde é que está essa verdade? Joshua, cadê você, meu filho? Leia aí
João 12, 24. Olha aí a receita para você que não está gostando dessa mensagem. Ah, eu não estou gostando dessa mensagem não. Eu prefiro aquele pastor que grita, que sapateia. Esse negócio aí de ficar de morrer não é comigo não. João 12, 24. Digo verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas, se morrer, dará muito fruto. Quer dar fruto, irmão? Morra! Glória a Deus. Viu aí? Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito. Então a gente quer o caminho curto. Quando a gente fala de morrer, de quebrantamento, de humilhação, de sofrimento, de dar outra face, andar a segunda milha, essa mensagem não é popular. Não enche a fonte nova. Eu vou encher a fonte nova para ouvir que eu tenho que morrer? Eu quero um carro novo. Eu quero um marido novo. Meu Deus, não deixava na minha cabeça que eu casei com aquela mulher. Olha aquela irmã ali, que maravilha, meu Deus. E eu casei com aquela tralha. Meu irmão, é obra de obsessão espiritual. Aí você fica orando, Senhor, aquela irmã, onde eu estava, meu Deus. Eu olhei para essa irmã, meu Pai, e aquela irmã tão linda, cheirosa, eu fazia muito. Oh, meu Pai, tem misericórdia de mim, muda a minha sorte, meu Pai. Aí ele vai procurar gente que apoie ele na sua obsessão. Mas o que Deus está dizendo, meu querido, é essa bênção que é a sua. Você precisa dela para entrar no reino. Amém? A salvação é de graça, irmão, mas o reino tem que pagar um preço. A salvação, Jesus salva gato e cachorro. Por que gato e cachorro? Porque todos nós no mundo éramos animais imundos. Agora Deus nos transformou em animal limpo. Amém? Amém. Glória a Deus. Você não todo mundo ficou em silêncio na Assembleia? Eu gosto de ouvir essas mensagens. Está todo mundo pensativo. Não é? Não posso, meu Deus. Eu vim aqui perder meu tempo ouvindo o seu Carlos falar sobre isso. Ah, não, eu quero um pregador que abale. Ainda diz assim, Salvador vai ser abalada. Nunca vi até hoje terremoto de Salvador. Eu, inclusive, tenho medo do pessoal diz que vai abalar. Eu digo, eu nem vou. E de repente desmorona o prédio. Deus me livre. A gente gosta dessas coisas, meus irmãos. Uma vez eu fui pregar, a gente está falando aqui de escorpião, que fala do cão. Claro, fala de Jesus, mas fala dele aqui. Aí quando cheguei lá, o irmão estava cantando, me convidaram no primeiro ano da inauguração da chamada igreja. Estava lotado, e tinha um irmão lá cantando Fogo do Diabo, da cabeça aos pés. Esse hino, um clássico da literatura, da inódia cristã. Deus meu. E aí o irmão pisava no chão, pisar e pá. Ainda bem que aquele piso era bem fortificado. Aí eu digo, meu Deus, por que eu estou aqui? Eu queria que o disco voador chegasse e me abduzisse. Aí lá tinha umas 17 irmãs, todas no chão, e aqueles lençóis sobre elas que elas foram arrebatadas. Eu olhando assim. Meu pai, o negócio é sério. Irmão, eu creio que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, amém? Mas não vou nessas pataquadas. E tinha lá uma irmã dançando e tinha umas colunas de pronto vai ter traumatismo craniano. Chama a SAMU, pelo amor de Deus. As irmãs se rodopiavam, parecia até um derrete do Noblé. Aí,
eu vou olhar quantos minutos o irmão fica com as irmãs. Só tinha irmã, 17 irmãs, estão bem ruim. Eu acho que as irmãs estavam mais cansadas. Aí eu olhei, 47 minutos as irmãs lá deitadas. Aí quando terminou, o irmão pisando na cabeça do diabo. Irmão, se pisar na cabeça do diabo fosse assim, Satanás já estava destruído. Aí as irmãs se levantaram, sentaram. Aí uma das irmãs, a irmã Cláudia, sentou na segunda fileira. Aí na hora me deram a mensagem, eu falei, amada irmã Cláudia, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor. Humilde, amado, de minha irmã. Paulo, no passado, teve a experiência do arrebatamento. Diz que ele foi ao terceiro céu. E quando Paulo veio, ele demorou 14 anos para contar o que aconteceu lá no céu. Será que é irmão? Tem alguma coisa a dizer para a igreja? Porque irmã, eu anotei aqui, irmão, ficou 47 minutos. Aí o pessoal diz, não chama o professor, não, que ele não me chame mesmo. Aí não tinha alguma coisa a dizer para a igreja, porque não foi arrebatada. Ficou 47 minutos lá deitada. Eu acho que a irmã tem lugar mais agradável para deitar, né? Se a irmã quisesse vir dormir, ficava em casa. Porque a sua cama deve ser mais macia, mas ficou 47 minutos num lugar duro desse. A irmã tem alguma coisa a falar? Eu disse, obrigado, irmão, pode sentar. Irmão,